Olá, muito boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, o nosso podcast da podologia. Eu sou o Jonas Campos, sou podologista, sou empreendedor e estou aqui nesse podcast compartilhando sempre novidades, informações relevantes, trazendo sempre convidados que são pensadores, celebridades, inventores, criadores, são pessoas que fazem a podologia melhor, que desenvolvem cada vez mais, que compartilham, que ensinam, que desenvolvem produtos, serviços e que têm boas ideias. Esse é o nosso intuito aqui nesse podcast, então seja muito bem-vindo, você que está aqui nessa noite, que é a sua primeira vez, seu primeiro episódio. Deixe seu comentário aqui e me conta aí o que você quer ver mais por aqui nesse podcast, tá? Eu sempre começo aqui agradecendo o nosso patrocinador, que é a Podalmaster, que patrocina este episódio. O Podalmaster é uma loja de produtos para podologia que você encontra todos os itens necessários para você atuar como podólogo, como profissional de podologia. Lá você encontra descartáveis, instrumentais, inox, equipamentos, uma grande variedade de itens, tudo para o seu trabalho, para o seu dia a dia. E você pode fazer seu pedido pelo site, que é o www.podalmaster.com.br, e pode também fazer pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Tá? Siga também no Instagram, @podalmaster, e fique por dentro de novidades, conteúdos que são importantes para que você possa acompanhar e estar sempre atualizado. E no episódio de hoje tem uma convidada aqui muito especial, uma pessoa que faz parte não apenas do meu vínculo profissional, mas uma pessoa que é uma amiga também, uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que a gente acabou aproximando cada vez mais pela podologia, que hoje faz parte, é um braço importante no Ibrapa Educação, Unidade Rio de Janeiro. E está comigo aqui ela que é, além de técnica em podologia, é também bióloga e pós-graduada em algumas coisas que eu não vou ficar lendo aqui, senão a gente ia comer muito tempo do episódio. Mas ela que tem algumas especializações e que é uma grande estudiosa na podologia, professora, tem compartilhado demais conosco e tem sido um grande pilar no nosso instituto, principalmente na formação de nível técnico dos nossos alunos. Estou falando de Juliana Xavier. E aí, Ju? Obrigada, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda ao Podolivecast. Obrigada pelo convite. Você correu. É, né, gente, morro de vergonha de aparecer, mas tô aqui. Verdade. Mas você já tinha vindo antes, quando a gente gravou um dos primeiros episódios, que foi lá no IBRAP, né? A gente fez aquele da capacitação em pé diabético, né? Verdade. Nós 4 professores, a gente bateu aquele papo lá. E hoje vai ser só sobre você. Vamos conhecer você um pouquinho mais, contar seus bastidores, contar aí os detalhes. Vamos falar um pouco do que você está aprontando aí. Mas eu quero começar esse episódio te dando um presente. Presente do nosso patrocinador, que é a Podalmaster. Que legal. A Viviane disse que sabia o que você gostava. Ai, né? gente, é rosa, minha cara. Ai, adorei. Rosa e rosa choque, olha. Adorei, gente. Não, de fato, é porque eu compro muito na Podal, E né, compra muito rosa, não? E compro muito rosa, entendeu? E aí, é porque também a gente não acha em outros lugares, Verdade, né? né? Então, realmente é um diferencial. E quando a gente vai procurar algumas coisas diferentes para atender os nossos pacientes, eles reparam, né, se a gente está tendo um bom cuidado. Então, assim, eu sempre gosto de ter coisas diferentes. Adorei, obrigada. Muito bom. E obrigada, Vivi, também, por me conhecer, né? Sabe meu gosto. Eu falei quem era minha convidada, ela falou, então já sei. Juliana, diga. Antes de eu te perguntar sobre podologia, eu nunca te perguntei isso, queria que você me falasse, por que você escolheu fazer biologia? Que você fez biologia antes de podologia, né? Foi. Então, na realidade, eu sempre me encantei pela biologia, né? Eu costumo falar que um bom professor faz o aluno se encantar pela matéria. Porque todo mundo fica assim, por que veio a biologia? Da onde veio isso? Mas eu sempre tive bons professores de biologia, desde lá do ensino fundamental, ensino médio, e eu adorava, né? E aí, quando chegou naquela fase do vestibular, né? Aí você fica naquilo, né? O que você vai fazer?
que você tem dinheiro para fazer, né? O que você quer é a barra que dá. Então, e eu lembro que eu gostava muito dessa coisa de ciências, né? Eu gostava essa área laboratorial. Na verdade, eu nem sabia que a biologia levava para isso, né? Eu gostava da área laboratorial, gostava de pesquisas, né? Até um parêntese, né, gente? Eu adorava aquelas séries CSI, né? Coisas de antigamente que a gente via. E eu era encantada. E aí, na época do vestibular, comecei a pesquisar o que daria para eu fazer e o que eu poderia pagar. E aí, calhou tudo, né? Porque eu comecei a ver que a biologia tinha muita relação com pesquisa, né? Adolescente, eu não tinha essa noção. E aí eu fui ver que tinha muita relação com pesquisa, com toda essa área que eu já me identificava. E para minha sorte, né? E para minha bênção, eu consegui uma bolsa na época de 50% de desconto na faculdade. Então, assim, tudo se encaminhou para isso, né? Eu falei, estudou cara, em qual universidade? eu estudei, né? Comecei na universidade da cidade antiga, né? E depois finalizei na Veiga de Almeida. Ela acabou faliu, né? Que tinha a faculdade da cidade, Tá. aí virou universidade. Então, era a universidade da cidade. E aí, na época, ela foi comprada por outra empresa e faliu, e aí os alunos foram direcionados para outras faculdades. Eu, na época, fui para Veiga de Almeida, né? Então, e finalizei lá. Então, assim, acabou que juntou o útil ao agradável, né? Uma bolsa de 50%. Eu falei, é isso que cabe no meu salário na época, com o quê? telemarketing, né? O primeiro emprego de todo mundo. Trabalhava com telemarketing e era o que dava para pagar. E aí eu comecei a fazer a faculdade, fiz os 4 anos, graças a Deus consegui concluir, terminar, e foi assim, que ano, eu terminei em 2012. 2012. Então na época que a gente se conheceu, tu fazia faculdade? Fazia. Trabalhava e fazia faculdade. Trabalhava e fazia faculdade. Depois saí do telemarketing, fui trabalhar como secretária, né? E tocando a faculdade junto. Entendeu? Legal. Terminei faculdade, aí a gente fica naquele, né? Meio que você não sabe pra onde você pior vai. do que antes, né? Porque Porque quando a gente acha assim, o maior desafio é descobrir a área. Aí tu descobre a área. Quando você termina a faculdade, é um desafio muito maior, porque você teve aquela formação, mas abre um leque enorme, né? Na biologia, inclusive, tem muitas possibilidades. Né? Muitas. E eu queria trabalhar com pesquisa, né? E na época eu cheguei a fazer estágio com alguns pesquisadores, mas assim, a realidade bate a porta. Eu fazia estágio que não era remunerado. E aí vai chegando uma época que você não tá, né? O dinheiro tem que entrar, né? E eu sempre fui uma observação, né? Eu sempre fui muito resistente a dar aula, por incrível que pareça. Mesmo sendo bióloga, que uma das possibilidades é ser professora. Exato, e assim, eu falava, não é pra mim, não tem nada a ver comigo e tal. E tinha vários amigos que estavam indo, dando aula, se dando bem. E aí, na época, eu lembro que eu comecei também a comecei a trabalhar na Fiocruz com pesquisa. Uhum. E aí... Era trabalho, era projeto, era estágio? Era uma espécie de estágio, né? Mas como eu já era formada, a gente não chama de estágio. Mas era um projeto que a gente fazia curadoria de coleção de insetos. E é também, né, outra coisa, né? Mas era também na área da pesquisa, então eu tava feliz. Eu falei, bom, vou tocar isso aqui, mas aí minhas amigas começaram a falar, Juliana, não dá, né? Não dá pra viver só disso, porque você acaba... Aquilo que eu tô falando, uma hora você tem bolsa, outra hora você não tem bolsa e você fica nisso, né? E a gente vai crescendo, virando adulto e a gente tem que seguir a vida. E aí as minhas amigas, Juliana, por que você não vai dar aula? Por que você não se prepara para dar aula? Eu falei, gente, mas não é, né? E aí não é o que eu quero, não é o que eu pensei. Aí todo mundo, mas dá pra gente tocar e fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu falei, vamos tentar. E aí calhou, né, na época, você estava voltando, né, pro IBRAP. E aí você falou, né, como sempre, Juliana, corre aqui, vamos lá, vamos tocar esse projeto comigo. E aí eu voltei, né, você voltou e eu comecei a dar aula lá no IBRAP. E foi esse pontapé aí de começar... Start na educação, pode dizer assim. Antes tu ainda não tinha dado aula. Não, nem me imaginava. Dava aula na igreja, serve. Serve. No Ministério Infantil. Para as crianças. Estudo bíblico. É só isso. Célula.
E aí eu fui, assim, totalmente desacreditada de mim mesma, né? Eu falei, gente, não tenho essa capacidade, mas vamos embora, né? E foi ali que eu comecei, né? Legal. Mesmo com as minhas dificuldades, né? A gente foi crescendo. E confessa aí, quando você foi para lá, passava na cabeça fazer podologia ou estava Não. muito claro que só ia lá dar uma aula e ir embora? Não, assim, eu falei, bom, tá ótimo, vou tocar aqui meus outros projetos de pesquisa e vou lá cumprir as minhas horas, porque aí eu ganhava também um dinheiro extra e vamos tocando aqui. Nunca que, apesar de eu dar aula de microbiologia, né, lá dentro do IBRAP, na podologia, eu não estava ainda associando uma coisa a outra, ainda não tinha para mim essa conexão, né? Para mim era ainda um mundo separado, né? E aí eu lembro que eu comecei, a gente teve uma pausa, que aí eu engravidei, saí de licença, aí depois eu voltei, né? Vocês me chamaram de novo, vem, Juliana, volta para dar aula. E aí nessa volta, né, a senhora, sua esposa, falou, Juliana, por que você não faz podologia? Aí eu falei, mas não tem nada a ver, Carol, né? Como é que eu vou entrar? Ela falou, mas tenta. Pensa. Aí eu fui pra casa, pensei, conversei com meu marido. Meu marido, Juliana, estudar não é demais, né? Estuda, se não der, né? Você que sempre fica estudando, vai lá. Se não der certo, né? Mal não vai fazer. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos estudar. E a princípio, a ideia não era nem eu trabalhar na podologia, né? A ideia era eu conhecer a podologia, porque eu estudando, eu iria ser uma melhor professora, né? Porque eu estava ali crescendo, então a ideia é o que a Carol fala, né? Mas ela já tinha outros planos para mim, né? E aí eu comecei a fazer a podologia, né? Ainda assim, né? Tentando me encaixar a bióloga dentro da podologia. E aí a coisa foi fluindo, né? Foi caminhando. E aí eu fui me encontrando ali. E teve algum ponto assim que você falou, parou assim, putz, eu sou uma podóloga agora. Que caiu a ficha, assim, que você parou e percebeu isso? Eu acho que foi quando eu cheguei no primeiro dia do laboratório, porque até então você ali tá na teoria, né? Porque eu fiz tudo, fiz teoria, fiz pré-laboratório, fiz tudo igual os alunos. E aí, quando você ainda tá ali na teoria, você ainda tá assim, você tá estudando coisas legais. Eu tava estudando primeiros socorros, né? Estudei biomecânica, aí eu falei, pô, conhecimento ótimo. E quando eu cheguei lá no laboratório, eu falei, cara, né? O negócio Botou a ficou roupa sério, branca, botou o jaleco. Eu falei, caramba, né? Mas assim, mas foi bom, eu comecei a gostar, né? Comecei a me familiarizar. Eu lembro da sensação dos materiais chegando, eu falei, gente, quanta coisa, como é que eu vou conseguir trabalhar com tudo isso? E assim, e ali que eu comecei, né? Eu acho que foi a chegada do material. Quando chegou aquele monte de material, eu falei, eu sou podóloga, né? E aí foi mais ou menos ali que eu comecei a me enxergar, né? E quando você vai preencher uma ficha em algum lugar assim, profissão, tu escreve o quê? Então, Depende. aí que tá, eu escrevo professora. Professora, podóloga, bióloga. Eu também às vezes passo por isso, assim, profissão. Tem horas que eu coloco empresário, tem horas que eu coloco Não sabe, empreendedor, tem horas que eu coloco professor, tem horas que eu coloco podólogo, tem horas que eu coloco podologista. Eu vou vendo qual que é a função. Eu parei na professora, eu falei, eu sou professora, pronto. Legal. Hoje você se sente mais professora do que podóloga? Eu me sinto mais professora, né? Eu continuo, acaba que eu tô desenvolvendo hoje em dia diversos papéis, né? Sim. A gente continua caminhando e aí comecei, né, como eu fui estudar, estava como professora na teoria, estudei, comecei a ser instrutora, da instrutora eu passei para coordenadora técnica, agora eu tô como uma coordenadora geral, mas assim, eu nunca consegui me afastar dos atendimentos, porque eu acho que é importante, porque mesmo que eu não consiga mais atender no volume que eu atendia antes, né, eu ainda tenho atendimento, eu ainda sou professora, aí tô como coordenadora, mas assim, eu também não consigo me afastar da sala de aula. Eu acho que a sala de aula para mim é o principal. É legal, né? Apesar de todas essas funções ao mesmo tempo, né? Uhum. Legal. Eu acho que quando a gente começa a dar aula, além da gente ter todo esse esforço de ter que estudar mais e aprender mais, se desenvolver mais, eu acho que uma coisa que eu percebo é que o potencial de alcance da nossa mensagem é muito maior. Porque ao invés de você atender
no caso aqui, uma pessoa, um cliente, você dá uma aula para 40 alunos, esses 40 alunos vão atender cada um volume de clientes, né? Então, Isso. eu tenho essa sensação, assim, de ter uma multiplicação, sabe? Que é muito interessante. A clínica é bem legal, você parar para atender, você ter os estudos de caso e tal, mas eu acho que a educação também é bem gostosa, assim, você né, ver o desenvolvimento das pessoas, né? Principalmente quando você vai para o ensino, por exemplo, do curso técnico, que aí você pega uma pessoa que entra leiga. Acaba que, se você parar para pensar, quando você pega, né, acaba que eu acho que é essa identificação, porque quando você chega ali, você tá dando aula para um adulto que acaba que você se enxerga nele. Porque aquele adulto está tentando uma nova vida, ele está tentando uma nova oportunidade, às vezes é uma pessoa, até um jovem, né, 20 e poucos anos, né, 20 anos, a gente tem alunos ali que saem do ensino médio e vai para a podologia, tá se descobrindo, mas é alguém que você consegue se identificar, alguém que está tentando vencer, alguém que está tentando se achar também no mundo, né, seja pela primeira vez, como um estudante que acabou de sair do ensino médio, ou seja alguém igual assim a gente, mais velho, que já tentou outras coisas, não deu certo e quer tentar de novo e quer se descobrir de novo. Então, assim, de fato, a gente começa a se enxergar nas pessoas. E é interessante como a gente tem essa diversidade, né? Demais. Na sala de aula. Você tem gente jovem, tem gente madura, você tem, a maioria mulher, não tem pouquíssimos homens, mas você tem muita gente realmente que vem já de uma área que tem uma similaridade, que tem uma aproximação, às vezes da enfermagem, às vezes com uma manicure, uma profissional de estética que vem querendo alcançar um nível mais científico, buscar algo, né, uma novidade. E tem um cara que não tem nada a ver aqui, o cara trabalha numa área completamente diferente, né? E isso até muita gente fica assim, né? Eu tenho que ser manicure para ser podóloga. Eu pensava assim também. Eu quando cheguei, eu falei, gente, eu não sei nem... Pensava assim, jura? Eu falava, eu não sei nem segurar um alicate. Tu já tinha ido numa podóloga antes? Já tinha ido lá no Ibrap mesmo. Tá. Né? Já tinha. No Ibrap, antes até. Não. Mas aí que tá. A gente vai puxando outros ganchos, né? A gente não divulga podologia como deveria divulgar, né? Então, assim, eu entendia. Eu cheguei numa podóloga, fui com a sua tia a primeira vez, né, lá. Mas a primeira vez que eu fui, eu nem fui pra ser atendida. Eu levei uma amiga que tava com a unha encravada, né? Tava com caso horrível, aí sua tia resolveu. E ali, mas assim, eu ainda tinha essa consciência de que podólogo é pra isso. Podólogo é só pra resolver a unha encravada. Entendeu? E aí, com o tempo, até isso, a gente vai descobrindo que não é assim, né? E a gente tem que divulgar mais o que o podólogo faz, né? Verdade. A gente fala às vezes nisso. A gente não, fale por você. Não, é verdade. Não, nem por mim, digo assim, a categoria, né? Nossa categoria precisa divulgar mais. Eu falo bastante isso, que a gente precisa realmente, cada um ocupar, porque é aquela história, né? É um trabalho de formiguinha de alguma forma, né? A gente às vezes, na família, na igreja, nos amigos, numa festa e tal, e a gente pode ir falando sobre isso, né? Podemos criar conteúdos, podemos usar as mídias, né? Quem tem essas habilidades, quem tem uma certa notoriedade, mas essa questão da conscientização e de realmente apresentar o que é o nosso trabalho, realmente é um trabalho de todos nós profissionais. E aí acaba que eu tinha esse pensamento de que não, falei, gente, não sei nem pegar um alicate, né? E não tem nada a ver, né? Sim. Nada a ver, até melhor. Até melhor, quando você vem sem saber nada, né? Porque é igual a gente compara com quem vai aprender a dirigir, né? Porque você não tem vício, você não é tendencioso para um procedimento. Né? Agora, dando aula, você prefere teoria ou prática? Eu gosto da prática. Da prática, né? Eu gosto. Porque, assim, na prática, né? Eu gosto da teoria também. Mas ali na prática eu consigo juntar a teoria com a prática, né? Então, assim, a gente tá agora com uma turma, por exemplo, no pré-laboratório, né? Que tá começando. Então, a gente tá explicando, né? Botando ali a mão na massa, ensinando a prática, mas eu preciso toda hora trazer o que eu expliquei na teoria, né? Foi uma turma que eu também dei aula na teoria. Então, eu preciso também
pessoal, vamos buscar lá da teoria. Lembra que a gente conversou sobre isso? Eles falam, lembra. E aí a gente vai associando as questões que a gente tratou em sala de aula dentro do laboratório, né? E assim, eu gosto dessa questão, né? Claro que eu gosto da teoria também, mas a questão de você trabalhar ali com o público, você ter essa troca, eu costumo dizer que quando você chega na prática, é que você coloca mesmo os seus conhecimentos à prova. Porque eu costumo dizer que, tá bom, eu sou professora, mas vocês vão dar aula também pro paciente de vocês. Porque quando você for explicar qual é a patologia que ele tem, ele quer saber. Ele quer saber o que ele tem, como que vai ser tratado. Então, é a hora que a gente consegue juntar essas duas funções, né? Essas duas questões. E aí eu gosto dessa interação. E é isso que vende, né? Porque a questão da venda, muita gente fica criando aquela resistência, né? Não gosto de vender. Mas quando você está atendendo um cliente e você apresenta para ele aquela patologia, explica como é que ela desenvolveu, como é que trata, você vai criando uma relação de confiança e de autoridade que o cliente olha e fala assim, nossa, essa pessoa... Justamente desmistificando aquela visão de que o podólogo é só uma manicure que estudou mais, que aprofundou mais, que cuida da unha encravada, né? Porque ainda tem isso, né? Você pode ter uma prática maravilhosa, mas se você não sabe nem explicar o que você está fazendo, você não vende, é isso aí. Você não é divulgado. Sim. Porque as pessoas hoje em dia, como que você vai cobrar um valor mais alto para aquele procedimento, se você não está nem sabendo explicar para a pessoa por que você cobra esse valor? Então, assim, você tem que saber explicar, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está tratando, né? Porque hoje em dia as pessoas não querem pagar sem saber o que está acontecendo. Foi essa época, né? Sim, que sentava e pagava e acabou. Hoje não. As pessoas querem saber, até porque... Não, ainda pega aqui no Google. Eu ia falar isso agora. O que você falou? É igual a gente faz com o médico, né? Sai o exame, sai o resultado, a gente vai pro Google comparar. Então, assim, a gente não pode dar esse mole. Tem que estar ali, né? Sendo coerente com o que faz. Verdade. Isso é muito importante. Agora, você faz parte da geração de novos podólogos que se formaram já numa fase onde a gente tem já tem muita riqueza de material, de conteúdo, livros, apostila, né? Acesso à internet e tal. Antigamente a gente tinha muito mais escassez, era muito mais empírico. Então, eu te ensinava o que fazer, mas não o porquê fazer. A gente, quando começa a aprofundar um pouco mais, a gente vai tendo um pouco mais de segurança, a gente vai tendo um pouco mais de clareza nisso, né? E aí que a gente vê o que você falou, que eu acho ótimo, que é encaixar a teoria com a prática, né? Porque não adianta você ter muita teoria e não aplicar. Também não adianta você ter muita prática e não entender o que você está fazendo. Exatamente. Né? Então você precisa ter esse equilíbrio e encaixar isso. Acho que por isso que eu acho que tomara que não esteja nenhum concorrente nosso nos assistindo, mas acho que o segredo do sucesso da nossa formação é exatamente esse. Eu também acho. 50% de teoria é 50%. 2 anos de curso, 1 ano de teoria, 1 ano de prática. Eu também acho. Não é muita teoria, não é muita prática. É o equilíbrio. E é exatamente isso que eu vejo faltar muito no Brasil hoje, nas formações, né? Você pegar... Porque as pessoas estão comparando na universidade, e eu quero falar isso com você, porque você tem, além de uma graduação, você tem algumas pós-graduações, e isso traz, de fato, um senso crítico para você avaliar. Vê se você acha que faz sentido, e eu queria ouvir tua opinião em relação a isso. Mas a sensação que eu tenho é que as grandes universidades, elas veem a podologia como se fosse uma cadeira, uma ciência, uma área, uma profissão, uma formação, que você vai depois desenvolver essa prática sozinho, né? Ou que você vai ter uma assistência ao executar, como é, por exemplo, na enfermagem. Mas eles esquecem que a nossa prática é clínica e a gente não tem, tipo, como na medicina, a gente não tem uma residência. A gente não tem... Pode até ter. Existem alguns profissionais, colegas de universidades que oferecem isso à parte, mas isso não é obrigatório, não é padrão. Então as pessoas estão entrando, estão estudando, querem, eu acho ótimo isso, eu acho ótima a tecnologia, eu não tenho como falar mal do ensino à distância, eu não tenho como falar mal da internet, da acessibilidade, porque eu faço isso, eu vivo isso. Eu também adoro online. Mas a gente precisa ter, de fato, esse entendimento de que existe um limite, você não consegue entregar 100% de uma formação. E aí é claro que existem algumas exceções do tipo,
Tem muita gente que aprendeu podologia de forma empírica e sempre trabalhou sem ter uma formação. E agora foi fazer uma formação EAD e está trabalhando e consegue tocar a vida no EAD, só porque Sim. ela foi buscar uma certificação. Mas o problema é que tem entrado muita gente nova e acreditando que vou fazer uma graduação, e quando ela termina, ela fala, já acabou? Mas e aí? A gente tem, se você parar para pensar aí, tem duas questões, né? Primeiro que essa geração de podólogos mais antigos que viveram, né, tiveram que buscar o conhecimento por conta própria, eles hoje em dia não pararam. A gente recebe muito podólogo da antiga que senta e fala, eu quero me atualizar. Então, isso é um fator muito importante. Então, não existe mais essa questão do eu tô tocando sozinho, né? As pessoas estão começando também a entender que a gente precisa ter uma atualização. E a gente está falando da área da saúde. Uma pessoa que trabalha na área da saúde está sempre se atualizando. Então, a gente tem também despertado esses podólogos da antiga para isso. Isso é ótimo. E essa galera nova, né, elas estão vendo ali uma oportunidade. E o que a gente tem que tentar divulgar é que as universidades também estão vendo a oportunidade, né? Porque a podologia, de fato, está crescendo. E aí a gente tem que... O IBRAP faz um ótimo trabalho de juntar essa prática. Mas eu vejo que muita gente acaba querendo, na pressa, resolver o problema, né? Então, assim, eu tô com pressa, preciso ter uma formação e vamos aqui nesse lugar, porque esse aqui é mais rápido, mais barato, e aí eu consigo resolver, né? 6 meses eu tô resolvido. E não é bem assim. Uhum. E aí fica esse déficit, né, de aprendizado. E a pessoa, é isso que você falou, chega às vezes pra gente, pô, não entendi nada, tava esperando, né, outra coisa, né. Então, assim, a gente tem alunos lá, tô inclusive até já tive vários alunos que, não, já fiz curso, mas eu preciso fazer de novo. Uhum. Né? Eu recebi mensagem hoje, professor, eu já fiz a graduação, posso fazer o técnico? Porque aí a gente fala assim, não, mas não precisa. Não, mas é porque eu preciso, eu quero. Eu preciso sim, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque de fato as universidades, elas estão vendo a oportunidade de ganho, mas estão esquecendo, né? E às vezes as pessoas, por não entenderem, né, por serem leigas, acabam entrando numa armadilha, né? Exatamente. Agora, hoje a internet está aí para isso também, né? Também. A gente tem muito conteúdo na internet, a gente tem muita gente falando, explicando, então acho que a gente tem que tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar. Qualquer coisa, né? Quando a gente fala de uma formação, é o que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma mudança de vida. De carreira, de tudo. Né? Você está fazendo um investimento que vai impactar na sua vida, na sua família, no seu futuro, no seu tempo, porque o tempo não volta, né? Então, não dá pra gente também entrar numa instituição, né? Ou qualquer outro tipo de curso sem você ter um conhecimento básico do que você quer e do que você está fazendo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas falsas promessas, né? Verdade. E acho que fica a dica aí, se você está assistindo a gente, você deseja estudar podologia, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso massivamente, mas eu acho que a ideia é justamente essa, pesquisar. Pesquisar. Né? Pesquisar, entender onde você está, quais são as opções que você tem. Né? A podologia tem muitas oportunidades, mas você tem que entender de fato o que faz sentido para você também, né? Então, siga aqui o nosso raciocínio e avalie isso. Né? Muito legal. Aí, beleza. Professora Juliana, tudo certo e tal. Aí... Cheguei para o Juliano. Vou até beber uma água. Vamos gravar, vamos fazer um curso online. Meu Deus. Porque, na verdade, a gente estava pós-pandemia. Né? Naquele período. Pós-pandemia. Na pandemia, eu já estava um tempão querendo vir para o ensino EAD. E sempre uma prioridade, né? Sempre assim, né? Não, peraí, tem que resolver tal coisa. Não, agora a gente vai ter tal coisa. Agora a gente vai ter tal coisa. E, cara, o negócio nunca funcionava. Aí chegou na pandemia, eu falei, putz, como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou dar os cursos? Porque eu tinha curso marcado. Aí começamos a explorar esse formato online, né?
E aí a gente viu que era bom e deu certo. Na pandemia, né, a gente se virou nos 30 dei muita aula online, graças a Deus, né, conseguimos tocar. E graças a Deus, porque se não fosse essas aulas online, eu ia ficar meio travada, né, ia ser pior. Quando foi gravar os outros cursos, Eu já né? tava menos pior, né, já tava mais solta. A gente gravou primeiro a micologia ou foi a capacitação? Foi a micologia. Micologia. Foi o primeiro curso, né? Foi. E você se identificou muito com isso, né? Porque você é bióloga, estudava microbiologia já tinha toda essa... então aí... Você gosta dos funguinhos, né? Gosto. Gosto dos bichinhos que ninguém tá vendo. Então, aí eu acho que foi aí que eu também fui me encontrando, como professora, né? Eu já estava me identificando com a podologia. Não existe nada melhor do que você começar a ter uma mudança de vida, e aí você fala, caramba, minha vida tá mudando, eu tô no caminho certo. E aí, como professora, o que me encanta, né? Eu não paro de estudar. Eu gosto de estudar. Então, eu falei, cara, então é isso mesmo, tem que ser professora, porque tá me dando a oportunidade de não parar de estudar, de não ficar sossegada. Eu costumo falar que a mente tem que estar trabalhando, porque senão a gente fica louco, né? Senão a gente surta. Então, eu falei, comecei a estudar. E aí, preparando as aulas de microbiologia, eu falei, caramba, isso aqui tá muito raso, vamos começar, né? Vamos aprofundar. E quando eu comecei como instrutora, aí você começa a ver, né, na prática, as patologias, né? Muita gente com micose. E aí a gente falou, caramba, né? Você falou, vamos gravar um curso? Eu falei, vamos, né? Vamos, mas por dentro, meu Deus, né? Desesperada. E aí eu comecei a estudar mais a respeito. Foi o pontapé, né? Que eu comecei a estudar mais a respeito dos fungos. Começamos por aí. E aí a gente começou com a micologia clínica. Né? E aí gravamos um curso que tá aí até hoje rodando. Esse curso eu também dei na prática, né, durante um tempo, mas a gente entendeu que o online alcança muito mais, né? Mas eu queria bem fazer um encontro, assim, sabe, para os alunos que fizeram. Né? A gente também vem falando disso, né? Para ter um encontro na prática ali, né? Sim. Acho que seria uma coisa legal. Sim, e aí a gente gravou o primeiro curso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, né? O Jonas até fica meio doido comigo, que eu estudo, eu falo, não vou fazer isso se eu não praticar. Eu tenho que testar primeiro, porque eu tenho essa coisa, né, eu não posso falar de uma questão, de um estudo, se eu não testei aquele estudo, né? Então, assim, foi um curso que a gente demorou um pouquinho também, porque eu fiz estudo de caso, peguei alguns casos, atendi gratuitamente, e a gente montou o curso todo ali com a minha experiência mesmo, né? Não foi um curso que eu só teórico, e expliquei, né, sobre todo o funcionamento dos fungos, como tudo acontece, mas é um curso que eu coloquei a minha mão na massa, né? Porque ali eu acabo mostrando o que a gente pode fazer para cada caso, como a gente pode resolver a questão e o principal, colocar a galera para pensar. Por quê? Porque a gente não pode encaixotar as pessoas, né? Nós estamos falando de pacientes e cada ser humano é um ser humano que tem as suas, né, defesas, imunidades, né? Então, cada um vai ser direcionado para um tipo de tratamento. E o diferencial principal, né, que era o que eu via tanto acontecer no laboratório, é micose ou não é micose, né? Eu tenho que fazer um exame para saber. Porque é isso que acontece, muito podólogo vende protocolos para tratar fungo e não resolve o problema porque não é fungo, né? Ou até um fungo, mas é um fungo mais resistente, que merece um tipo de tratamento mais aprofundado, merece uma equipe multidisciplinar. Então, além, né, o que eu costumo dizer, além de toda a minha entrega nessa questão de fazer estudos de caso, existe bater nessa tecla de que eu preciso saber o que eu estou tratando, porque pode parecer um fungo, mas não é. E é isso que a gente tem que, né, bater nessa tecla. A gente não pode medicar um paciente, a gente não pode dar diagnóstico. O único diagnóstico que nós podemos dar é esse, quando você vai lá, faz a coleta e vem um resultado na sua mão. Então, foi assim, um pontapé, né, inicial para essa questão de tratar as micoses.
E foi ótimo. E a gente tem, além do curso de micologia, depois a gente engatou nos outros cursos também, né? Começamos com podopediatria, né? Logo depois. E aí, podopediatria, a gente começou na prática. Tá, e como é que foi essa parada da podopediatria? Vamos lá, né? Quando eu tava. Vamos começar a história, né? Quando eu tava tava estudando, né? Ainda lá no pré-laboratório. Não, já tava no laboratório nessa época. A minha filha era um bebê ainda, minha filha mais velha, a unha dela encravou, né? Coisa normal de criança, né? No iníciozinho, quando a unha tá começando a nascer, a unha quebrou e aí ficou, né? Aquela bolsinha de pus, a unha encravada. A Luísa. E aí eu falei, ela tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos. Ela era bem pequenininha. E aí eu falei assim pra minha instrutora na época, eu falei, então, minha filha tá com unha encravada, né? Aí a minha instrutora falou, minha instrutora Janaína, em Portugal, né? Ela, e aí, você não vai tratar? Eu falei, mas eu não sei tratar, né? Ainda tava lá no laboratório estudando, ela falou, olha, eu não tenho tempo de tratar, se eu fosse você, coloca a mão e trata. Eu falei, meu Deus, eu vou procurar alguém para tratar. E eu não achei ninguém, né? Na realidade, a Janaína estava me impulsionando a perder esse medo, né, de cuidar das pessoas. Eu cuidava de adulto, mas eu nunca tinha cuidado de um pé de uma criança, ainda mais um bebê. E aí eu falei, não, vou procurar alguém. Eu não achei ninguém, né? Todo mundo que eu falava, não, eu não trato. Não, eu não trato. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí eu falei, bom, vamos ver o que eu tenho aqui. Aí eu peguei meus materiais, eu fui olhando o que eu tinha. Aí eu falei, bom, vamos tentar com o que eu tenho. E aí, foi toda uma força-tarefa, né? Dei biscoito, dei suco, botei um desenho, botei sentada, morrendo de medo dela chorar e deu tudo certo. E eu consegui ali com os meus instrumentais, né, consegui fazer todo o procedimento, fiz o curativo, ela não chorou, deu tudo certo. Eu falei, caramba, funcionou. E aí, eu acho que na época eu cheguei a falar com você, né, eu falei, caraca, não tem ninguém. Aí você, então a gente vai fazer um curso sobre isso, né, vamos começar a atender. E aí eu comecei a atender algumas crianças, o meu bebê mais novinho, né, eu terminei, né, me formei, meu bebê mais novinho tinha 15 dias. E assim, era um bebê de 15 dias que a mãe já tinha levado na emergência 2 vezes, já estava tomando antibiótico, né, um recém-nascido tomando antibiótico é até preocupante, e não resolvia, né, e aí a avó, que já é uma paciente nossa lá do IBRAP, acabou levando o netinho, né, era uma menina, a netinha, e eu falei, gente, vamos lá, né, também morrendo de medo, mas fui e deu tudo certo. E a partir dali eu comecei a testar o que eu poderia usar, comecei a comprar instrumentais mais novos, mais delicados, e encaixando, treinando na minha filha o que eu poderia fazer com as outras crianças. E assim foi começando, né? E agora, assim, a gente atende criança pra caramba no laboratório, tem muita criança que chega lá na parte, né, na clínica para ser atendida. E essa bebezinha de 15 dias agora já tá grande, continua indo lá com a avó. E ficou ótima, né? E aí eu comecei e continuei aperfeiçoando, né? E agora eu já tenho outra filha, né? Que é a Laura. E a Laura também já teve a unha encravada, né? E aí com ela eu comecei outros testes, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para evitar. Então, assim, é um estudo ao longo desses anos todos, né? Testando, comprando instrumental, tudo que eu posso encaixar para aquela anatomia das crianças e dos bebês. Legal. Aí a gente já fez lá no IBRAP, você já deu quantos cursos de... Olha, sabe que eu não sei, já foram vários. Já foram vários. Pediatria, né? Eu já deve ter só de curso lá, acho que uns 3, 4 anos já. Deve ser isso. 2 vezes por ano, geralmente. Teve ano que a gente deu 3. Já fomos várias vezes. Legal. E tem previsto agora. Eu acho que agora é abril ou maio, acho que é maio, iniciozinho de maio, já tem uma nova turma, né? Presencial. E assim, são turmas pequenas, vale até lembrar que são turmas pequenas, a gente não consegue encher a turma porque a gente tem prática, né? Então, assim, além da parte teórica, porque a gente não é só atender, a gente precisa entender a anatomia, entender o que se passa no desenvolvimento dessa criança, o que pode causar algumas patologias,
patologias, porque a gente fala muito de unha encravada, né? Ah, onicocriptose. Meu filho nasceu com unha encravada. Não é só isso. A gente tem outras patologias que crianças são mais suscetíveis. E aí a gente tem toda essa teoria e depois a gente vai para a prática. Então a gente abre a agenda para as crianças, fica cheio de criança, tem bola, né? Tem doce. E aí a gente acaba fazendo uma turma mais curtinha para a gente conseguir atender as crianças nesse dia. É bem legal. Que é o diferencial da prática também. É. E uma assistência mais próxima contigo, né? Ali a ideia é vocês, né, os alunos acabam comprando os materiais, que são os materiais que eu mesma fui testando e vendo que dava certo, que não dava, e ali eu consigo, na prática, mostrar para os alunos como a gente vai usar cada um deles. Então, não é só, é esse instrumental aqui, aquele, a gente ali na prática consegue trabalhar eles, e eles vão tirando dúvida ali na hora, né? Uhum. É mais fácil. Legal. E além de ter o presencial, você gravou também? Gravamos o online. E a gente teve alguns pacientes inusitados, né? Tivemos. O Rafinha. Rafa, Samuel. Estavam lá. A Laura Luísa também, não? Não, na época que eu gravei, eu estava grávida ainda da Laura. Estava grávida da Laura. E a Luísa não foi. A Luísa é sempre modelo no presencial, sempre tá lá. Batendo ponto. Exatamente. Muito bom. E também tem o curso de calos e verrugas que você também desenvolveu, né? Acho que foi o curso mais longo. Diferencial. Na verdade, porque a gente foi estudando o reino dos casos, né? E aí isso acabou demorando um pouco mais para concretizar, né? Mas foi um curso muito bom, bem completo. Foi meu curso mais longo, mas no sentido de que se a gente fala muito das micoses, né? As micoses, elas são muito demoradas no tratamento, de fato são. Demandam muito tempo, né, da gente. Mas a gente tem as verrugas. E as verrugas, elas até são tratadas rápido, mas a verruga volta, né? Então, assim, trata uma, daqui a pouco volta a outra e é um trabalho sem fim. E aí eu lembro também que a gente chegou a fazer algumas edições presenciais, né? Sim. E aí eu falei, não, vamos começar a estudar isso, né? Porque começou a aparecer alguns casos e começamos a tocar alguns estudos. Por que foi meu curso mais longo, né? Porque, assim como os outros, eu quis testar tudo que a gente tinha no mercado, tudo que eu acho que é viável, né? A gente conversou também, tudo que era viável, o que é bom para um aluno utilizar e para o paciente também. E aí eu comecei a testar tudo que a gente tinha. Testamos alta frequência, testamos óleo essencial, testamos blends, óleos separados, blend, o eletrocautério, criocauterização, quer dizer, a gente testou tudo, então por isso que foi um projeto mais longo, porque durante foram acho que uns 2 anos eu montando isso, porque nesses 2 anos eu fui atendendo pacientes de maneira gratuita, acompanhando esses casos, e aí eu fiz estudos de caso mesmo. O que funcionava para cada pessoa, o que funcionou em fulano, o que não funcionou na outra pessoa, como foi com criança, atendi criança durante esse período, o que eu achei que era viável para criança, porque aí tem que ser mais conservador, então foi mais demorado, mas assim, eu acho que foi o melhor, né? Sim. O que eu mais gostei de fazer. E tivemos a capacitação em pé diabético também. E começamos também na teoria lá na prática, né? Teoria na prática não, presencial. E fizemos as primeiras turmas no presencial. Aí depois, Juliana, vamos gravar. Vamos. Eu falei, não, mas é porque assim, gente, né? Vamos gravar essa semana, entendeu? É tipo assim, Juliana tem uma ideia, vamos gravar essa semana. Aí eu falo, tá bom, vamos. Mas vamos gravar o quê? Aí ele fala, ó, isso. Aí você tem que ir em 2, 3 dias bolar 4, 5 aulas para começar a gravar. E sabe o que é mais interessante? Que eu convidei ela para vir pro podcast. Vamos gravar, e foi semana passada. Aí ela, pode ser na semana que vem? Eu falei, gente, porque assim, vamos gravar depois de amanhã? Aí ela, calma, vamos gravar o podcast. Tem agenda, né? Mas tudo bem, o negócio é que flui. Aí a gente passa umas madrugadas estudando, né? Montando aula, mas tá bom, pelo menos vai, né? Sim. O importante é ir. E quais são os próximos? Olha, ele quer me comprometer, ó.
Estamos gravando isso aqui, senhoras e senhores. É para um compromisso? Depois eu vou fazer o corte, Thiago. Faz o corte, manda. Ele quer me Não é só com comprometer você, não. Já fiz com o Bruno, já fiz com a Carinha, todo mundo senta com a Lília. Meu Deus! Eu pergunto, qual vai ser o próximo? É porque ele falou isso aqui nos bastidores, né? Mas vamos lá. Tem aí um projeto também que eu tenho estudado, né? Tenho lido bastante, estudado e continuando ainda nessa área da biologia, eu tenho estudado muito sobre os óleos essenciais. Então, a ideia é futuramente a gente lançar aí alguma coisa relacionada aos óleos essenciais. Legal, muito bom. Agora, já tem data? Já tem público, previsão? aí, ó, compromisso público, né? Thiago, abre a agenda aí, vê quando é que dá pra... Quando a gente começa a gravar, né, Thiago? Não, mas é sem Sai pressão, logo, é sem sai pressão, logo. Thiago, sem pressão. Vê se dá pra semana que vem, né? Semana que vem a gente começa, né? Não, mas sabe o que acontece? Eu percebo que muitas vezes a gente... Não é que a gente procrastina por procrastinar, mas é da natureza humana você... Beleza, daqui a pouco a gente vê isso, daqui a pouco a gente vê isso, né? E eu vivi isso há muito tempo. Eu queria fazer as coisas e eu não fazia. E aí eu falei, cara, se eu botar a data, ferrou. Isso é uma verdade. Não, assim, o meu problema maior eu acho que é o perfeccionismo, né? Sim. Eu quero começar com tudo muito redondinho. E nem sempre tá redondo, né? A gente tem que começar. Depois a gente vai editando, aperfeiçoando, melhorando. E aí é isso. Eu tenho a ideia tá ali na cabeça, mas eu quero deixar a ideia perfeita. E não vai ter ideia perfeita, né? Tem que começar do jeito tem que tá. Começar. E testando você vai crescendo, vai criando habilidade. Verdade. Então hoje você tem micologia, podopediatria, calos e verrugas, é professora da capacitação em pé diabético. Sim. Todos esses online. Então, se vocês que estão acompanhando a gente quiserem estudar com Juliana, eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo aqui, para que você possa conhecer mais profundamente. Vocês vão gostar. Vão gostar. E Juliana é uma professora mesmo. Isso é uma coisa que a galera sempre fala, assim, não é uma podóloga aqui da aula. É uma professora, tem didática. Você tem as suas aulas são agradáveis de ouvir. Ai, que bom. De acompanhar. E eu acabo assistindo, né? Porque... Tem que assistir. A gente... Inclusive, o primeiro curso foi eu que gravei, né? Foi o Não existia o Thiago ainda. Não tinha o Thiago com a gente. O Thiago não tinha sido contratado. O Thiago me pegou na melhor fase. Já estava gravando maravilhosamente bem. Foi eu que gravei e editei. Pô. Verdade. E aí, por exemplo, isso é um exemplo. Eu não sabia gravar, não sabia editar. Aí tinha uma câmera. A gente não tinha nem equipamento direito, lembra? Eu ficava olhando no slidezinho no computador, né? E a gente foi editando e hoje em dia a gente tem estúdio, gente. A gente tinha que parar de gravar porque tava passando o barulho na rua. Na rua não, ali no corredor. Se passasse uma pessoa falando alto, para aí um pouquinho. Agora a gente tem um estúdio aqui. É verdade, só agora tá uma ideia que ao lado nós temos uma escola de samba e tá acontecendo um ensaio lá e aqui a gente nem ouve, né? Nada. Tá tudo estúdio hoje profissional que proporciona mais qualidade de áudio, mais qualidade de vídeo, câmeras profissionais, etc, etc. Tudo isso para a gente poder levar essa... porque eu penso muito que quando eu falo do online, não é que é porque o online é online, né? Simplesmente é porque o online alcança quem não pode vir aqui. Né? Porque se você for pesquisar Rio, São Paulo, Belo Horizonte, até Rio Grande do Sul, você pegar Porto Alegre, você pegar alguns estados aqui que tem um volume maior, você tem escola, você tem recorrência de curso, você tem variedade. Mas aí você pega algumas cidades, alguns estados, no Centro-Oeste, no Norte. O Norte acho que é um dos mais carentes. Também, não vamos esquecer que nós somos internacionais. Exatamente. Né? E a gente teve um projeto legal na Holanda. Na Holanda e Irlanda, tive uma aluna da Irlanda. Que veio estudar aqui? Depois ela fez a teoria online e depois veio a para o Brasil. Presencial. E temos outras pessoas. Portugal, a gente tem vários projetos. Né? Várias alunas têm um projeto que eu leciono lá também. Então, no Chile já tive... É verdade, as alunas do Chile. Então, de fato, a internet proporciona isso, a gente poder levar esse alcance. Né? Então, eu sou apaixonado por essa... Levar oportunidade, eu costumo dizer que é isso, né? Você está levando oportunidade. A gente está falando aqui, né? A gente já teve alunas... Eu tive aluna da Irlanda, Holanda, as alunas do Chile, mas, assim, a gente teve alunas que... Era lá do Norte, Nordeste, alunas do Sul,
que não tinham a possibilidade de vir estudar, começaram online e a motivação foi tão grande que elas deram um jeito de vir para cá, para o Rio, né? Aí correram para cá, não, a gente tinha que vir aqui para aprender na prática com vocês. Então, isso é ótimo, né? Eu fico encantada também verdade. com essa possibilidade de aonde a gente chega, né? Onde a gente está conseguindo Verdade. chegar. Agora, esses são os planos, agora programando já um novo projeto para um curso de óleos essenciais, né? Os fitoterápicos, os itens que nós temos na química, a gente tem que natureza. falar da química, não é só falar do óleo essencial, né? É falar da química, por que funciona, né? É isso que eu gosto. Isso. Tem evidência científica? Né? Tem. Qual que é o... Muito tem. bom. E isso para ensinar. E para aprender? Quais são os planos? Tem planos de algum projeto que você está vislumbrando, querendo se enfiar em mais alguma pós-graduação? Gente, eu agora, né, olha, se deixar, eu não paro, né? Mas a pessoa tem que trabalhar, dormir, Cuidar dos filhos? cuidar dos filhos, trabalhar. Agora eu estou estudando também psicologia, né? Então a gente se enfia, né? Não para nunca. Não cansa, né? E aí agora eu estou estudando psicologia, porque também tem tudo a ver com a podologia, né? Com esses relacionamentos, de como a gente pode desenvolver melhor o aprendizado, como a gente pode trazer o potencial dessas pessoas, né? E então, assim, agora eu estou tentando implementar isso como professora também. Então, aplicando essa a palavra. psicologia na prática educacional. Já pode escrever um livro. Nossa, mais um projeto. Não tem esse livro. Pesquisa aí no Google, aplicando a psicologia na prática educacional. Se não tiver, Thiago, já registra aí no NPI. Aí que a Juliana vai ele já me botou mais um compromisso. Foi isso que você falou que estava fazendo, Ela gosta de me botar compromisso. Me manda e-mail lá. Cadê a programação, não sei o quê? Cadê o conteúdo programático do curso do Pé Diabético? Ele tá cheio de pendência comigo, Cadê o conteúdo do empreendedorismo na podologia, na aula de administração, não sei o que lá? Agora eu vou botar coisa pra tu fazer também, pô. Não, na realidade você sempre bota, porque eu sento pra falar bom dia, ele vem com 5 itens pra eu resolver. Eu falo, meu Deus, era só bom dia. Mas na verdade é porque você sempre tem algo que complementa o que eu tô pensando, o que a gente tá fazendo. Então, assim, vai enriquecendo o negócio. Você acabou de falar aí da psicologia e eu tô encontrando já a solução. Uma solução, é verdade. Porque você vai ter um caminho bacana pra caramba, né? E que isso não se aplica só à podologia, se aplica a qualquer área de ensino. Qualquer área. Né? Se aplica pra vida, né? Porque realmente a gente hoje vive tempos estranhos, né, em relação a essa questão das relações. Porque a gente fala muito sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tal, né? Mas e as relações? As relações. Isso é muito importante entre professor e aluno, né? Eu costumo dizer, como a gente dá aula para adultos, a gente está lidando com um ser humano que tem ali problemas igual você, não é criança, né, que tá chorando porque se afastou do pai e da mãe, não é isso. A gente tá lidando com adulto que tem conta para pagar, que também tá cansado, que saiu do trabalho e veio. Então a gente tem que ter também esse tato, essa sabedoria na hora de tratar, porque a gente tá lidando com alguém que também tá com problemas, né? E tá ali também tentando resolver. Então a gente tem que ter esse manejo na hora da gente ter relações, né? Tanto com o aluno quanto com aquele paciente que chega. Isso é outra coisa que a gente trabalha muito, né? Eu costumo dizer, a gente tem uma sala, né? São turmas sempre muito cheias, graças a Deus, mas são cheias de mulheres, né? Você imagina. Imagina a situação. É um falatório. E aí, obrigada. Um dia, se você olha meio torto, né? Se você não estava muito bem, se estava na TPM, meu Deus. Você imagina 40 mulheres de TPM. Ainda bem que ela é variada, né? É complicado. Tem só 15 numa semana, a outra tem mais 15. Quase cuspi.
Não, a gente brinca, mas é verdade, É né, uma cara? loucura. Porque tem um certo desajuste. E não é só a relação professor-aluno, é a relação aluno-aluno. Aluno, esse é o principal. Depois o aluno que vai se tornar um profissional é o profissional cliente, É. né? Então, realmente... E a gente tem que trabalhar isso tudo dentro de sala de aula. A gente já tem essa disciplina lá, né? Já A temos. gente tem a nossa professora que é psicóloga, e isso que eu gosto muito da nossa diversidade de conteúdos, né? Porque a gente traz os especialistas, né? Mas Sim. a vivência que a gente traz da prática clínica, do dia a dia, do atendimento, das experiências com os clientes, né? Seja, por exemplo, atendendo um idoso que vai demandar uma comunicação especial, Exatamente. ou uma criança, É todo um trabalho, gente. você vai ajustando, né? Tem a questão dos diabéticos, por exemplo, onde a gente pensa, É todo um trabalho psicológico. Se a gente parar para pensar, é tudo na mente, né? Então a gente vai desde o aluno que tá com medo de atender, né? Então, assim, a gente pega aluno que senta lá e chora porque eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Aí você tem que abraçar, acolher e falar, não, você vai dar tudo certo, né? Aí aquele aluno vai atender quando tá com o paciente, fica com medo, ou o paciente não tá bem também. Então, a gente tem que aprender a lidar com o aluno, trazer esse aluno, trazer o potencial que esse aluno pode descobrir, pode ter, e desenvolver ele. E aí, ele desenvolvendo esse potencial, ele consegue expandir isso para atender esse paciente, que é uma criança que tem medo, o pai dessa criança que também está com medo, está apreensivo, está ansioso, e aí a gente vai para um idoso, a gente vai para um paciente diabético, que também tem que trabalhar muito essa questão psicológica, né? O idoso também, eu até brinco, né? Teve uma vez que a gente tava eu e o professor Bruno, né? E aí eu fui atender a idosa, se eu encostasse na idosa, a idosa gritava. Eu falei, gente, mas eu não tô fazendo nada. Aí o Bruno, é o psicológico, né? O Bruno foi lá, teve todo um manejo, né, para lidar com a situação. Então, a gente tem que ter essa troca o tempo todo, né? Porque as pessoas, elas estão carentes, elas estão necessitadas de serem ouvidas, tem isso também. Sentam ali, querem ser ouvidas, querem ser acolhidas, né? Paciente diabético, então, gente, e essa é uma das coisas que eu falo na minha aula, né? Que eu falo sobre... alguma coisa aqui para você. Meu Deus. O paciente diabético, que é um dos fatores, uma das coisas que eu falo na minha aula de equipe multidisciplinar, eu trago muito isso, né? O paciente diabético, ele sofre muito. O que a gente mais escuta? O paciente diabético é um sem vergonha, porque ele come, ele sabe que ele tá doente, ele é um sem vergonha, e ele continua comendo açúcar, ele continua comendo pão. Gente, não é isso. Ele é uma pessoa que ainda não entendeu a realidade que ele se encontra. Às vezes é uma pessoa até ignorante, né? Não tem ali o conhecimento, e aí não entende a gravidade da situação. Ou é uma pessoa que até entende, mas entra num estado de negação, de não aceitar aquela patologia, que é o que a gente mais vê. Se você pergunta na anamnese, a senhora é diabética? Não. Aí quando você pergunta medicações, né? As medicações são todas de paciente diabético. Ou seja, é uma negação. A gente ri, mas a pessoa se recusa a ter aquele diagnóstico. E com isso acaba não tratando de maneira efetiva. Por não ter sintoma, não leva, não percebe, não leva a sério. Não leva a sério. E existe ali, né, a gente fala que, eu costumo dizer que o paciente diabético, ele leva uma vida normal. Aí hoje ele se descobre diabético, a vida tem que dar um giro. Isso não acontece da noite pro dia. É muito difícil você fazer essa mudança de mentalidade, mudança de estilo de vida sem um apoio. E nessa equação aí toda, a gente ainda tem a família, né? Que a família ou não vai ajudar nada, ou vai ajudar demais e trazer um peso para essa pessoa diabética, né? Tipo, você tá doente, você tem que se cuidar. E não é assim que a gente trata essas pessoas, né? Então, a gente tem que pensar nesse paciente, não só com esse cuidado com os pés. A gente cuida também da questão mental, psicológica, porque eu costumo falar, igual eu falo de criança, né?
criança e adolescente, às vezes o que o podólogo vai falar, você pai vai falar assim, ó, não deixa o tênis aqui, não bota o tênis embaixo da cama. A criança vai botar o tênis embaixo da cama, né? O adolescente vai botar. Se o podólogo falar assim, não pode botar lá, porque senão vai proliferar as micoses, nananã, ele vai ouvir o podólogo, não vai ouvir? E os de casa nunca tem, né? Nunca tem razão. A mesma coisa se aplica para esse paciente diabético, esse idoso, né, que não vai ouvir o filho, não vai ouvir o médico, mas você, podólogo, que está ali dando uma atenção, né, sendo carinhoso com aquela pessoa, acolhendo, ele vai te dar ouvidos. Eu já tive idosas, né, que teve uma vez que eu estava com uma idosa e eu fui, atendi, passei, né, fiz toda uma hidratação nas pernas, ela deixou passar a medicação que o médico mandou, fiz tudo. Aí quando eu cheguei em casa, a filha me ligou, aí a filha, Juliana, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E ela falou, não, minha mãe nunca deixou fazer isso, né, ela nunca deixou passar essa medicação, nunca deixou, né, fazer nada do que você fez. Por quê? Porque escuta aquilo que você, com todo um trabalho, conseguiu explicar e fazer. Então é muito importante a gente saber acolher esse paciente diabético, acolher as suas deficiências, né, os seus medos, porque não é só o que a gente vê físico, né, o físico a gente ainda consegue tentar resolver, mas tem toda a parte psicológica que eles não falam. Sim. E eu acho que isso é um ponto também para você. Trabalhar, né? Mais um item. Você pode criar uma aula bônus para os nossos alunos da capacitação em pé diabético, falando sobre essa questão psicológica. Eu acho que, né, Thiago? Tiago, você tá anotando tudo que ele já me mandou fazer aqui, ó. Não é justo? Já fez a lista? Não, mas é sério. Por exemplo, a gente tem uma aula bônus com a nutricionista, a gente tem aula bônus com o farmacêutico, que é o Luiz Nardi, que fala sobre os hipoglicemiantes orais, o Bruno, que fala sobre reflexologia para pacientes diabéticos, a gente tem ortoplastia no pé diabético, biomecânica no pé diabético, palestras educacionais, são várias variações que vão enriquecendo, tem aula de laser terapia na cicatrização das lesões, e a gente podia pensar em fazer um conteúdo falando sobre... Até conversei com uma psicanalista clínica, que é a esposa do Alberto, que é um professor também que fez a aula bônus de ortoplastia e biomecânica, porque a gente estava falando também sobre isso, sabe? Mas acho que a gente pode ter dois pontos, assim, um ponto de profissional e um ponto de cliente, sabe? Entendi. Porque isso enriquece muito, é a famosa inteligência emocional. É. Onde a gente começa a ter um olhar para essa questão também, né? Verdade. De não olhar só a parte do protocolo, procedimento, atendimento, mas a gente poder olhar e enxergar o que está faltando ali, que é o que você acabou de relatar muito bem, né? A gente tem que entender que nós somos indivíduos completamente diferentes, né? A medicação que aplica para um, né, muitas vezes não dá resultado para o outro. Então, o protocolo que você faz com uma pessoa, é isso que eu falo muito, né? Inclusive nos meus cursos, o protocolo que a gente faz para micologia, para verruga, o jeito que você trata uma criança, aplica-se para uma pessoa, para outra, não vai funcionar. E você fala assim, caramba, mas eu fiz tudo certinho, mas nós não somos uma equação exata. Funcionou em um, não funcionou no outro. Não somos todos exatos, né? A gente precisa, cada um vai se direcionando para uma necessidade diferente, né? Então, tem pacientes diabéticos que você vai falar, ó, tem que fazer isso, a pessoa vai fazer 200% daquilo que você mandou. E tem outros que vão falar, não preciso de nada disso, né? Então, a gente precisa trazer uma conscientização de maneira adequada para aquela pessoa. Muito bom. Parabéns. Obrigada. E já pense no... Anota, Thiago. Thiago gosta. Gosta, né? Daqui a pouco ele tá me mandando mensagem. E aí, aquele curso que você falou, quando que a gente grava? Já vai mandar a data de disponibilidade, do estudo, da agenda. Isso aí. Juliana, qual é o legado que você quer deixar? Vamos falar da podologia, né? Mas se você quiser ampliar, falar do legado que você quer deixar na Terra. Nossa, que profundo. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que falar é que estudar muda a nossa vida, né? Eu acho que é a primeira coisa. Primeiro de tudo, às vezes você pode até não ter o resultado
A gente foca muito no resultado financeiro. Às vezes o resultado financeiro não vem imediatamente, né? Não veio para mim imediatamente, né? Eu estudei pra caramba, mas a gente tem que ir se especializando, buscando conhecimento, até você chegar num ponto que você fala, caramba, né? A coisa tá andando. Então, assim, estudar muda a vida, né? Muda a sua vida financeira, muda a sua vida intelectual, muda né, a sua oratória. Você começa a deixar legados, né? Eu acho que o legado que a gente deixa na Terra são os filhos, né? Então, o que eu sempre foco para as minhas filhas é isso, o estudar. Então, elas me veem estudando, elas me veem lendo, elas me veem não cansando de buscar o melhor, porque aquilo que a gente faz agora vai refletir nelas e depois vão refletir nos meus netos e por aí vai. E era esse legado que eu quero deixar, né? Por quê? Porque estudar, né, buscar o conhecimento tá mudando a minha vida, mudou a minha vida, tá mudando a vida das minhas filhas e das próximas gerações. E foi aquilo que você falou, impacta, né? Eu tô falando aqui da minha família, mas eu sei que eu impacto a vida de outras pessoas, eu sei que as minhas filhas vão impactar a vida de outras pessoas e por aí vai, pelo o simples que eu comecei agora, entendeu? Então, Boa. é isso. Muito bom. E a Luísa já fala o que quer ser quando crescer? Ela fala que ela quer ser professora, né? Ah, achei que era podóloga. Não, é que ela fala, é porque eu falo isso, né? A mamãe tá dando aula, a mamãe tá dando aula. E aí ela fala que ela vai ser professora igual a mim, né? E ela fala pra todo mundo que eu sou médica dos pés. Legal. Minha mãe é médica dos pés, né? E se alguém tá com problema, ela fala: minha mãe vai resolver o seu pé. Mas ela fala isso, ela fala que vai ser professora e artista, né? Porque ela gosta de desenhar, de pintar. Mas é isso, ela vê o legado, né? Do que a gente faz. O exemplo, né? O exemplo. Eles não têm muita noção, mas eles já começam a criar Sim. os padrões, né? É. E isso é muito bom, porque os professores, eles são os construtores da sociedade, né? Os professores são os caras mais importantes, né? E muitas vezes quem leva mais a fama é o jogador de futebol e agora o youtuber. Nem me fala. O influenciador digital. Nada contra, gente. Sim. Eu acho ótimo, sim, mas a gente tem que influenciar pro bem, né? E a gente tem que também valorizar as bases que são transformadoras. Né? Com certeza. Tudo bem, tem muitos influenciadores legais, bacanas, que trazem ideias legais, construtivas e tudo. E nós temos grandes jogadores de futebol que trazem alegria pra gente lá nos momentos de lazer, de jogos e tudo, mas a gente também tem que pensar na base da sociedade, né, que é a educação, que é a saúde, né, e é interessante, eu estava lá na clínica da família hoje, a gente falando sobre isso, como é impactante você ver uma vida de um paciente que com 39 anos já está quase cego, com retinopatia diabética. Eu conheço casos assim. E você vê que o cara não sabe, não consegue ainda assimilar exatamente o que está acontecendo. Mas é um psicológico, né? Exatamente, e aí isso vai gerando essa trava, né? Então por isso que realmente é tão importante esse nosso trabalho lá desde o começo, de quando você, ou então aquele paciente que tem uma onikomicose há anos, que já se acostumou. Nossa, lembra, né? A gente já pegou casos assim de 20 anos de onikomicose e a gente... O que não quer melhorar a tinta interdigital porque gosta da coceira. Não, gente, exatamente. Pior que tem esses casos mesmo. Né? Então a gente realmente tem um papel de mudar essa rota desse paciente, né? Com certeza. Porque hoje talvez não seja algo perigoso para ele, mas daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, os riscos vão mudando, o cenário muda, né? O quadro muda. Verdade. Muito bem. Maravilha, então é isso. No próximo episódio teremos um livro escrito pela nossa professora. Mais 2 cursos. Meu Deus, amém. Muito bem, mais uma aula da capacitação em pé diabético. Gente, daqui a pouco ele está inventando outra coisa aí pra gente. Isso aí. Mas é sempre bom, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo, vai ensinando, vai desenvolvendo, vai... Nos obriga a não ficar parados. Isso é muito bom. Tem um quadro lá em casa que... diz lá, é proibido estacionar na vida. É isso aí. Tem que estar sempre dá pra crescendo. parar, não. Quem não tá crescendo, tá morrendo. É verdade. Né? Deixa pra descansar quando morrer, né? Pô. Quando morrer, descansa eternamente. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Ju, pela sua presença aqui, pelo seu tempo, por você encarar as câmeras mais uma vez. Gente, um desafio pra mim. Aqui, vamos contar pra ela que a gente tá ao vivo, não? Mentira!
Não, eu falei, é gente, gravado. dá pra editar, o Thiago? Não. Você percebeu que a gente enrolou até começar a horário? Isso é Né, brincadeira, gente? brincadeira. Será que era até um certo horário? Não, brincadeira, brincadeira. Quinta-feira é o dia exato. Então, Eu não duvido nada que vocês me peguem essa pegadinha, gente. não. Mas é isso, obrigado mesmo. Parabéns por se encontrar nesse caminho aí, porque conciliar tudo isso também eu sei que é um desafio, né? Você que é mãe, assim como minha esposa e tem tantos desafios de trabalho. Muitas coisas, né? No caso, eu assim, não dou muito trabalho para ela, não sou um marido que dá trabalho. Que bom, que bom. Mas eu sei que é tão difícil, né? Você conciliar tantas coisas e não deixar cair a peteca em lugar nenhum, né? E eu vejo você, sabe, sempre atuante, sempre fazendo as coisas, sempre trabalhando, sempre trazendo o teu olhar, a tua visão, sabe, a tua experiência. Isso é muito legal, contribui muito com a gente, Obrigada. com o IBRAP, com os nossos alunos, com as nossas vidas, com a equipe, né? Obrigada. Você é uma peça importante no nosso quebra-cabeça. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigada pela confiança, né? Não só pela confiança em que eu ia conseguir gravar, né? Ia perder a vergonha, mas assim, a confiança aí ao longo desses anos, né? De acreditar no meu potencial, de confiar em mim, né? E a mim, tantos processos que a gente vem passando aí ao longo dos anos com o IBRAP. Obrigada por me permitir crescer junto com o IBRAP, porque isso está acontecendo, né? E por me apresentar a podologia, né, gente? Eu costumo falar sempre isso. A podologia mudou minha vida. Mudou minha vida de diversas formas, né? De maneira intelectual, de maneira financeira. Mudou minha vida, a vida da minha família. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Obrigada pela confiança. E eu vou deixar o seu Instagram também aqui na descrição para vocês seguirem a professora Juliana. Para vocês falarem com ela, mandarem perguntas. Pode mandar. Pedir para ela gravar mais cursos. Tem que gravar mandar mensagem para ela também. lá. Né? Obrigado por você ter assistido esse episódio até o final. Deixe seu comentário aí, participe aqui com a gente. E nos vemos no próximo episódio, quinta-feira que vem. Tá? Tchau, gente.